Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arte e Revolução. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é literatura baiana contemporânea. Mas antes de começar o vídeo, já peço que você deixe o seu like, se inscreva e blá blá blá. Vamos ao vídeo. Davi Nunes é um escritor baiano, nascido em Salvador em 1981. Ele é do bairro do Cabula, mais especificamente do Beiru, e essa geografia possui importância fundamental em sua obra. O bairro do Cabula nasce a partir do Quilombo do Cabula, que foi destruído ainda no início do século XIX. E o Beiru nasce a partir da história do negro Beiru, um africano trazido da Nigéria que fora escravizado, mas que conseguiu parte das terras que posteriormente se tornou esse bairro. A história do Beiru é muito interessante e muito representativa, tanto por sua ancestralidade, quanto pelas tentativas de apagamento dessa história e das referências pretas. Eu vou deixar na descrição um texto do blog do Davi e um documentário do qual ele também participa para que você possa conhecer um pouco melhor dessa história. Leiam e assistam porque vale muito a pena. Davi Nunes começa sua trajetória de escritor ainda na adolescência, como poeta. Vale destacar também que ele vivenciou, ainda muito jovem, alguns dos momentos políticos mais significativos de Salvador do início deste século, como a invasão da UFBA em 2001 e a revolta do Buzu em 2003. Vale lembrar também que existem bons documentários sobre esses dois momentos que eu vou deixar aqui na descrição. Davi é graduado e mestre pela UNEB e atualmente está fazendo doutorado pela Católica do Rio. Em 2011, ele editou a revista Cinzas no Café, que saiu em 3 números. E em 2015, publicou o livro infantil Bucala, A Pequena Princesa do Quilombo do Cabula, livro que vem tendo uma grande repercussão. Neste mesmo ano, ele teve o conto Cinzas, que integra o livro Zanga, adaptado para o cinema pela cineasta baiana Larissa Fulana de Tal. O filme ainda não foi lançado, mas você pode assistir o teaser para já sentir um pouquinho da pegada. Bato sempre o ombro com os transeuntes da minha cidade. Sinto seus zunzunzuns de angústias. E no final do dia tudo isso me dá fome. Em 2018, Davi publicou o livro de contos Zanga, que é o tema do nosso vídeo e que agora já está em 2ª edição pela editora Segundo Selo. E nesse ano de 2020, ele lançou também o livro de poemas Banzo, que assim que eu tiver a oportunidade de ler, vou fazer um vídeo sobre ele, assim como sobre o Bucala também. Eu tive contato com a obra de Davi através do GELPS, Grupo de Estudos de Literatura e Periferias, um grupo de estudos da UNEB de Itaberaba, do qual participei, coordenado pela minha orientadora maravilhosa Luciana Moreno. O GELPS faz um trabalho brilhante de pesquisa, discussão e promoção da literatura brasileira contemporânea. Então eu recomendo a todos que puderem participar, que participem do grupo, e aos que não puderem, que acompanhem a página do GELPS no Instagram. Eles são muito ativos lá também, tem muito material e eu ainda vou falar muito do GELPS nesse canal. E como eu disse, foi através deste grupo que eu conheci a obra de Davi. Nós estudamos o Zanga e inclusive tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Temos até uma fotinha juntos, olha aí. Mas então, gente, chega de enrolação e vamos falar da obra. Zanga é um livro composto de 19 contos, ou necrocontos, como diz o autor em referência à obra de Achille Mbembe, que a gente está sempre citando aqui. Alguns desses contos são bem curtos, outros já são mais longos
e eles se passam em períodos históricos muito diversos que vão desde o século XVII até a atualidade, e eles se situam em uma geografia principalmente soteropolitana, mas trazendo também a região do Recôncavo. A linguagem que o Davi usa também é muito interessante porque ela é muito imagética, muito cinematográfica. Eu vejo que ele faz um uso muito interessante da pontuação. Cada frase é como se fosse uma cena, cada ponto é como se fosse um corte. E isso fica bem claro logo no primeiro conto do livro, chamado Um Revólver e um Romance, que trata também da escrita de autoria negra e da deslegitimação que ela sofre em um universo literário dominado pela estética da branquitude. Importante destacar também que muito frequentemente os contos deste livro são subdivididos em partes ou capítulos. Outro ponto interessante é a própria versatilidade da linguagem de Davi. Como os contos se passam em épocas e contextos muito diferentes, o autor transita por domínios de linguagem muito diversos. Ora tem as gírias soteropolitanas, uma linguagem da rua, outras vezes, como no conto Bucala, que se passa no quilombo do Cabula do século XIX, a linguagem é muito mais carregada de termos africanos, assim como de uma simbologia mais ligada a essa ancestralidade. E também, em outros contos do livro, como O Enterro, fica mais destacado o uso da norma culta da língua, onde fica mais visível algumas das principais influências do escritor, como Machado de Assis e Lima Barreto. Cuca antiga. A lente da câmera da gringa, o birimbau que toco, a imagem que nunca sei onde vai parar, a alma roubada, o olhar dela sobre o meu pau quando jogo, o desejo, o riso amarelo que tenho que sustentar a cada flash. Vão se foder. Quiquinho casou com uma italiana. Tá rico? Porra nenhuma. Zezé me disse que ela o deixava preso na casa, na Sicília. É verdade. Ele conseguiu fugir. Hoje trabalha limpando merda de velhos fascistas. Ferrou-se. Eu tenho que levar grana pra casa. Meu filho de 2 anos. O terreiro de Jesus é onde salto. Teatralizo o jogo, a grana. Às vezes me sinto como uma fachada das casas do Pelourinho. Paisagem que os brancos tiram fotos. Verdade. Outro dia me perguntei quem sou. Danilo Santos? Não diz muito do que sou de verdade. Sou Cuca Antiga, ou somente Cuca, filho de Oxalufã, nascido e criado no Beiru. Bote fé. Há um mês, a polícia sumiu com um primo meu na engomadeira. Caralho. E eu tenho que jogar. Servir de cartão postal para escrotos. Teve uma vez que quase matei um branco na roda. Uma voadora. Tive zanga. Certeira. Preciso controlar o meu ímpeto. É louco. O controle é um muro de pregos que me fere. O sistema. O jogo restitui a paz. Não sei. Pode ser. Como não pode ser. É relativo. Segurar a onda que já me afoga é sempre ruim, entende? Fernanda entrou na universidade este ano. A primeira da família. Não alisa mais o cabelo e ainda diz que me ama. Tenho sorte. Nosso filho está com a avó. Seguro. Acho que vou morrer ali. Onde é ali? Ali. No passar por uma rua, no acender dos faróis das viaturas. Luz de desespero. No escutar dos gritos espumantes, no estralar de algum gatilho maldito. Pode ser o fim, pode crer. De fato, uma arma está sempre apontada para minha cabeça na Bahia. Sensação fatal. Meu pai disse que sentia também. É duro. Vovô, que era capoeira, teve ela estourada em sua cabeça. Desgraçados. Foi desse jeito, né? Na covardia. Gostam assim. Assassinos. Eu não consigo sambar mais. Por quê? Porque a alegria não compõe mais os meus passos. Verdade. Não posso sambar em meio ao sangue, man. Saca? Não há motivo. E isso é foda pra um capoeira. O livro mobiliza diversos temas: ancestralidade, capoeira, amor, arte, masculinidade tóxica. Mas um dos temas que perpassa todo o livro é a questão da violência. E ela se expressa de diversas formas, às vezes mais sutil, como na arquitetura da cidade e das casas,
outras vezes mais explícita, como a brutalidade policial. Este assunto, como não poderia deixar de ser, é recorrente no livro. E aqui eu queria destacar um conto que se chama Laila e Joaquim. Este conto é um dos mais longos do livro e conta a história de um casal preto no dia seguinte à chacina do Cabula, que ocorreu em 2015, na qual morreram 12 jovens. É importante lembrar que isso ocorreu durante a gestão de um governo petista, que inclusive elogiou essa ação da PM. Eu recomendo que vocês assistam o documentário Notícias de uma Tragédia Racial Subnotificada, produzido pela organização política Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto, que inclusive foi citada no vídeo anterior, na entrevista com Infoguerra. Esse tema é muito importante e nós voltaremos a falar disso aqui em outros vídeos, mas eu vou deixar o link na descrição para que vocês assistam o filme. O fato da violência ser uma constante no livro explica o título. Há uma zanga que permeia toda a obra. Os personagens estão, quase sempre, num limite psicológico. Então a tensão, o medo, a insônia, o pesadelo e a zanga são elementos que constituem a vida normal desses personagens em suas correrias cotidianas, seus perrengues e etc. E isso, obviamente, tem uma razão histórica, que é a colonização. Os personagens do livro, brancos e negros, são ligados ancestralmente a esse período e a memória é também um tema muito importante. Embora os negros tenham herdado uma estrutura de opressão e violência, eles encontram em sua ancestralidade um ponto de paz e conforto, enquanto alguns dos personagens brancos, embora tenham herdado os privilégios, herdaram também a culpa e a dívida de seus ancestrais, como fica explícito no conto Cabeça de Zumbi. Apesar de toda essa temática mais pesada, o livro não se resume a isso. Ele também fala de alegria, conquistas, rolês e também dos caminhos para a superação dessas opressões. E é dessa forma que o amor aparece na obra, que também traz várias referências a Frantz Fanon, um dos pensadores que eu mais gosto, e muito especialmente ao seu livro Os Condenados da Terra, uma obra fundamental do pensamento anticolonial. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre este livro aqui no canal. Fanon também é uma das principais referências para o pensamento afropessimista, uma linha teórica relativamente nova, especialmente no Brasil, mas Davi Nunes é uma das principais figuras que discutem o tema por aqui. Explicando de forma bem sucinta, podemos entender da seguinte forma. O afropessimismo entende que a civilização ocidental, desde a modernidade, desde os navios negreiros, se estrutura sobre uma ideia de humanidade que exclui o negro, o que faz com que a experiência negra nestes séculos seja profundamente marcada por uma violência gratuita, isso é, uma violência que independe do perigo que essa população possa levar ao sistema, mas ela é parte constitutiva e indispensável da manutenção desse sistema. Os afropessimistas reivindicam a epistemologia negra, ou seja, um arcabouço teórico criado a partir das experiências negras e desconfiam de coalizões com outros setores oprimidos da sociedade, como a esquerda branca, tanto pelo entendimento de que seu referencial teórico não se aplica às particularidades da situação negra, quanto pela consciência de que são sempre passados para trás nessas coalizões, que nunca colocam a questão negra no centro do debate e sempre reafirmam os privilégios dos demais grupos sobre a população negra. Não dá para confiar em Rui Costa, né? Mas o que os afropessimistas propõem? O fim do mundo. Mas é o fim deste mundo tal como nós o conhecemos, dos seus valores e instituições, das suas formas de organização social. É pensar o seguinte: se houvesse igualdade racial, não existiria Salvador, não existiria Bahia, nem Brasil. Existiria outra coisa muito diferente em seu lugar. Isso porque Salvador, Bahia e Brasil são construções fundadas sob o signo da desigualdade, da desumanização e da violência. E não há outro caminho possível para a superação dessas mazelas que não seja a mudança radical. Por isso, os afropessimistas se lançam num exercício de imaginação radical de um novo mundo,
que superem esse apocalipse que é a experiência negra desde a modernidade até os dias atuais. Trecho do conto Sombras. Sinto raiva da assombração projetada e resolvo acender todas as velas. Iria deixar a casa toda iluminada. Coloco uma vela na cozinha, outra na sala, uma no banheiro, no quarto e continuo segurando uma. Vejo outras sombras que os objetos projetam. A do deputado eu consegui eliminar, ainda bem. Observo a sombra de uma arrumação de livros se assemelhar com a de um cão policial. Coloco a vela em outro lugar e a elimino. Talvez alguém morra hoje nesse subúrbio dos desassossegos. Talvez os mangangás do mundo tenham organizado esse blackout para me foder. Pode ser isso também. São muitas gerações que eles brincam de me sacanear e eu ainda não tenho nenhuma arma para apontar às suas cabeças. Ando na merda há um século, saca? Então, galera, este foi o vídeo de hoje. Deixei muitas pontas soltas aqui, muitos assuntos que mereciam atenção maior, mas que não foi possível aprofundar neles em um vídeo só. Então vou deixar vários links aqui na descrição, que eu espero que vocês olhem, para que consigam ter uma compreensão melhor desses temas que talvez eu tenha abordado de forma superficial. Agradeço aí ao Davi Nunes, conversei com ele antes de fazer esse vídeo. Sigam ele nas redes sociais, leiam seus livros, comprem também, é muito importante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, se inscrever, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, assistir os vídeos anteriores. E é isso, valeu. Fiquem com zanga, porque se você tem uma compreensão mínima da realidade, é um sentimento inevitável, mas também é um sentimento necessário para mudar alguma coisa. Então é isso, gente. Valeu e até a próxima. Trecho do conto Bukala. Tem guerra possível de ganhar e tem umas que a luta permanecerá pelas gerações que irão lhe suceder. Um Guzu sabe que é importante os que já foram, como os que virão. A arma é de Muzungos, mas a derrota nunca é nossa. Sempre lutamos. O tempo que Tembo nos faz eterno, nos faz grandes lutadores.